automatic. The pilot could override the computer if there was a computer failure. A equipe de crash submeteu as asas a inúmeros testes em túneis de vento. What we did as the Mach number increased beyond Mach 0.7, we gradually started to sweep the wings back until they were at full sweep at about Mach 0.95. There was tremendous compatibility between limitation of bending moments and making the airplane a superb fighter in terms of drag and buffet and turning performance. Como o jato teria de carregar diversas toneladas de armas, a Grumman decidiu usar titânio em vez de aço nas novas asas retráteis. O titânio é mais forte e mais leve que o aço, mas é também um material mais difícil de dobrar ou soldar. Muitos engenheiros da aeronáutica duvidavam que seria possível soldar as partes do material. Então a Grumman desenvolveu um processo chamado soldagem por feixe de elétrons. Este método é capaz de fundir duas peças de titânio. It consists of bringing the two surfaces to be welded into close proximity and passing a very intense electron beam down the little crack which remains, which melts the metal all the way through the depths of the crack. Diversas peças de titânio foram soldadas para formar a caixa da asa. The wing box structure is the structure that effectively went from one side of the aircraft on its wing pivot to the other side of the aircraft on that side's wing pivot. The titanium box beam was a marvelous piece of engineering. It weighs 2,500 pounds, and it's all welded together. It holds the whole airplane together. Após montada, a fuselagem foi testada em mais de 500 quedas. They've actually had some crashes where the F-14 has gone into mud or water or whatever, and the wings ripped off. Most of the body is pretty well destroyed, but the titanium center fuselage is intact and almost undisturbed. O F-14 seria constituído de 35% de titânio, com a caixa da asa composta inteiramente do material. O restante da aeronave seria formado de 40% de liga de alumínio, menos de 1% de boro e cerca de 18% de aço. O titânio tornaria o avião muito mais leve. Seriam cerca de 18 toneladas a menos que o F-111. No desempenho dos jatos, a proporção entre o peso e a força de impulsão é de grande importância. Ela é calculada dividindo-se o valor de propulsão das turbinas pelo peso da aeronave em libras. Quanto maior o número obtido, melhor o desempenho. Para alcançar a proporção ideal entre peso e impulsão, os engenheiros da Grumman deram início a um exaustivo processo de testes com grande ênfase na asa retrátil. Cerca de 2.000 configurações diferentes foram submetidas a mais de 9.000 horas de testes em túneis de vento. Em janeiro de 1968, o modelo ideal foi encontrado. O número 303E, com asas retráteis e 2 motores a jato que produziam 20.000 libras de impulsão cada. The twin engines were significantly separated from one another. And early on, we didn't really realize how valuable that separation would become as a place where we could nest missiles, one behind the other. Missiles as big as the Phoenix missile and as big as 2,000-pound bombs. O enorme F-111 tinha um compartimento interno de bombas e encaixes permanentes para carregar 6 mísseis Phoenix. O Tomcat, por sua vez, levaria as armas externamente. O resultado, o F-14 ficou livre do inútil peso extra dos encaixes para bombas e mísseis. Which was an innovation that was developed here at Grumman. And it's what we call the pallet concept. And if you look at the bottom of the F-14 airplane, you'll see the 2 Phoenix missiles, or 2 2,000-pound bombs. They're located on rails, and the rails are contoured such that the fins of the missiles and part of the missile is covered by the rails, which cuts the aerodynamic drag of the weapons. Dependendo da missão, os estrados poderiam ser trocados rapidamente para carregar armas diferentes. Os projetistas do F-14 também arriscaram em outra característica da aeronave, o leme duplo. Essa configuração nunca havia sido usada em um caça a jato. Os 2 lemes mais curtos, em vez de um só leme mais alto, representam uma vantagem no convés do porta-aviões, onde há limite de altura.
E ainda mais importante, os dois lemes aumentam a estabilidade. When you have two tails, you have twice as much surface that can be applied to the aerodynamic forces. You get twice as much correction factors. You want something that straightens the airplane out. If you lose an engine, it tends to slide laterally and rotate. You want it to stop rotating. Outro detalhe revolucionário do projeto partiu de Kress. A tripulação de 2 homens, piloto e oficial de interceptação de radar, ficaria sentada em fila. Isso reduziria a resistência do ar sobre o avião, graças ao cockpit mais estreito. A data para o voo teste do primeiro dos 12 protótipos estava planejada para janeiro de 1971. Mas a companhia planejava colocar seu primeiro modelo no ar um mês antes do prazo. Com muitas inovações modernas no projeto do F-14, os engenheiros estavam confiantes. Contudo, o caminho para a produção do F-14 seria marcado por acidentes e vidas perdidas. Estamos apresentando Maravilhas Modernas. Milhares de voos testes para o novo F-14 foi marcado para 21 de dezembro de 1970, um mês antes do prazo inicial. Robert Smith e Bill Miller seriam os pilotos. A tarde caía e o protótipo do F-14 completou 2 círculos em torno do campo de observações. Foi um simples, mas bem-sucedido voo de 10 minutos. As asas variáveis não foram utilizadas. Apesar da breve experiência, Grumman estava otimista com relação ao segundo teste, que viria apenas 9 dias depois, em 30 de dezembro. O avião tentaria atingir a velocidade supersônica, recolhendo as asas pela primeira vez. Smith e Miller voltariam ao cockpit. Dennis Romano pilotou o avião de escolta desse voo. There was a lot of hoopla, and there were a lot of people there. And it was out of our Calverton facility out on the eastern end of Long Island. The F-14 got airborne and flew out off the south shore of Long Island. There was a good stiff breeze blowing, probably about 25 knots. O voo começou bem, mas distante da base, a 3.000 metros de altura, o F-14 passou a deixar vazar fluido hidráulico. O vazamento fora causado por uma ressonância no sistema produzida pelas pulsações das bombas hidráulicas. O problema resultou em um corte no fluxo das linhas hidráulicas. Os pilotos precisavam trazer o avião de volta. We lost the hydraulic power for the controls, so we tried to get it to the field, and he almost got back, and all of a sudden the airplane started fishtail. And they just speared these plume of smoke because they were going down with the airplane. And I thought, well, I had lost 2 friends. I saw the backseat guy, Bob Smythe, and the front seat guy, Bill Miller, come out, ejected. I saw Bob Smythe's parachute descending into the exploding fireball. Heat from the rising fireball lifted him up, and the wind blew him after the wreckage. And the bottom of his flight suit was singed from the heat. But they both escaped. The aircraft, unfortunately, was completely lost. And all it took was to go and change some of the clamping on the hydraulic, and the problem went away. 5 meses depois, os mesmos pilotos de teste Miller e Smith conseguiram alcançar a velocidade supersônica e utilizaram as asas variáveis pela primeira vez. 130 degrees, over. Em Calverton, Long Island, os testes continuavam. 600 testes diferentes eram conduzidos em cada voo. A informação dos sensores era registrada e enviada de volta para os computadores da engenharia. Os dados eram examinados e os pilotos liberados para o próximo voo. Let's say out on the wing panel, you had 50 stress points on the wing that you wanted to measure. Each wing you put 50 instrumentation points. And these are little sensors, and each one of those is a parameter. 600 of those are being recorded constantly. Some of them are electrical, some of them are stress, structure, engine, fuel system. And what you happen to be testing primarily that day is where the focus and the emphasis is. We could go out and continue to do our testing until the engineer on his flight test console would see some sort of a danger point. Flight 4, when ready, is over. And decide at least we would stop that portion of the test, but then go on to some others. O programa de teste estrutural era o mais desgastante para o avião e para o piloto. O F-14 realizava todas as manobras imagináveis em baixa ou alta velocidade e diversas altitudes. Sometimes, depending upon the flight configuration and the loading of the airplane, we would roll the airplane
as high as 270 degrees per second. And for an airplane that weighed 40,000 pounds, it was pretty good. A lot of inertia. We did that at twice the speed of sound. And we also did it at 900 miles an hour at 5,000 feet. Até 135 testes estruturais eram realizados em um voo de 4 horas. And I will tell you that even for young men at the end of a 4.5-hour structural flight. Mas um desastre aconteceu em junho de 71. Bill Miller, piloto dos primeiros voos com o F-14, perdeu misteriosamente o controle de seu avião e acabou morrendo. Mas os testes continuaram. O maior problema nos primeiros voos foi o motor. O modelo TF-30 Pratt & Whitney havia sido projetado para o F-111. Em razão de obrigações contratuais com a Pratt & Whitney, a Grumman teria de usar o TF-30 em seus primeiros modelos F-14. Mas os motores não haviam sido criados para suportar o esforço aerodinâmico do Tomcat. Every time you fly, you're stretching the envelope. You're not just flying straight and level like a regular jet passenger airplane. You're flying very fast. You're stressing it aerodynamically, inertially, every which way. Algumas vezes as pás das turbinas quebravam atravessando o motor, destruindo-o completamente. They're large. They have quite a bit of mass associated with them, and they spin at a very high RPM. Os engenheiros logo resolveram esse problema criando um motor novo e melhor que impedia a quebra das lâminas da turbina. As pás passaram a ser fabricadas com uma resistente liga de titânio e proteções de aço foram instaladas ao redor das pás como medida de prevenção. Caso uma pá ainda assim se desintegrasse, não afetaria o motor. Apenas 2 aviões foram perdidos nos 18 meses seguintes. Os testes prosseguiam de forma extraordinária. Structurally, the plane was incredible. Mas o teste mais importante e complexo ainda estava por vir. Ele envolveria o disparo de 6 mísseis Phoenix em 6 alvos diferentes. You have to have 6 separate drones flying in 6 different places. And you have to have an F-14 with 6 Phoenix missiles. And you have to have all the range and all the coordination capability. A big deal. O primeiro teste aconteceria em um centro de mísseis da Marinha na Califórnia, em novembro de 72. Os mísseis seriam disparados em alvos que podiam estar localizados no nível do mar ou a até 30 mil metros de altitude. Era um feito pioneiro. Nobody has ever attempted to fire at 6 widely separated targets simultaneously. Fox 1, one's away, 2's in the air, 6 in the air. Apenas um dos mísseis errou o alvo. Fired directly, smashed right into them. It's incredible. And the one that missed, I don't recall exactly if it was within lethal range, but it wasn't far off. O Pentágono gostou do que viu. 3 meses após o teste com os 6 alvos, a Grumman entregou 234 modelos F-14 à Marinha. O programa F-14 Tomcat começava para valer. Nas 3 décadas seguintes, graças a constantes melhorias, o Tomcat provaria repetidamente seu valor em combate. Mas em 1979, a tentativa de ajudar um aliado americano quase resultou em desastre para o Tomcat e para os Estados Unidos. Estamos apresentando Maravilhas Modernas. A entrega das aeronaves à Frota Aérea da Marinha em 1973, o F-14 rapidamente se tornou um dos mais temidos e respeitados caças em funcionamento. Mas, naquele mesmo ano, contínuas ameaças soviéticas exigiram uma decisão incomum envolvendo o Tomcat, o que deixaria os Estados Unidos em posição extremamente vulnerável. O Irã, aliado dos americanos na época, estava preocupado com os diversos MiG-25 soviéticos que sobrevoavam o país a 15 mil metros de altitude. O MiG podia voar a velocidades superiores a Mach 2. O Shah do Irã pediu ajuda ao presidente Nixon no combate aos velozes intrusos. Nixon disse ao Shah que podia encaminhar ao Irã tanto o F-14 Tomcat da Marinha quanto o F-15 Eagle da Força Aérea. The only airplane that was really capable of taking down the MiG-25 was the F-14 with the Phoenix missile on the Phoenix missile system. The F-15 was appealing to the Shah because it was an Air Force aircraft, and there were a substantial Air Force presence in Iran. O Shah, antes de decidir, solicitou uma demonstração das duas aeronaves.